Capítulo 382 – Salvar. O homem que liderava a investida na besta negra era imparável. Com 2 machados nas mãos, nada poderia atrasá-lo. Os soldados de Jax foram todos mortos sob seus machados, e ninguém conseguiu chegar a menos de 4 metros dele. Era impossível para os soldados de Jax pararem a investida. Quando o caos chegou, um grito ressoou no campo de batalha. A Brigada dos Arautos Legião Dentes de Lobo está aqui sob o comando do Imperador e assim Sua Majestade. Soldados da Cidade das Duas Bandeiras, prepare-se para abrir o portão e deixar o reforço entrar na cidade. Sua Alteza, devemos desistir do cerco e concentrar as forças para cercar esses 6.000 cavaleiros de Zenith, um estrategista ao lado da figura arrogante sugeriu depois que ele viu os cavaleiros de Zenith esmagando os soldados de Jax que não estavam mentalmente preparados para isto. Ribri, que mal estava de pé, não estava muito longe da colina, e ele entrou em pânico depois que ouviu isso. Embora o reforço seja muito mais forte do que eu pensava, existem apenas cerca de 6.000 deles. Se os inimigos realmente os cercarem com os 60.000 soldados e os cansarem lentamente, eles estarão em perigo. Até aquele magnífico arqueiro também morreria. Pensou ele. Silêncio. Depois de um momento de silêncio, aquela figura arrogante balançou a cabeça e disse: "Não há necessidade. Chame o tratamento e pare o cerco. Deixe o reforço de Zenith entrar na cidade. Os soldados de Zenith estão altamente motivados neste momento e não devemos desperdiçar as vidas de nossos guerreiros Jax. Esta cidade está morta. Não é mais seguro lá. Embora estes cavaleiros sejam bons, perderam sua mobilidade e velocidade. Eles nunca mais conseguiram sair desta cidade." Logo, os barulhos soaram. Os soldados de Jax recuaram rapidamente de maneira ordenada. Os soldados de Jax, que já estavam nos muros de defesa da Cidade das Duas Bandeiras, usaram escadas e cordas de cerco para descer, e mais de 100 magos de Jax, que levitavam do solo no centro de comando, voltaram também. Todos eles pararam de lançar magias poderosas e destrutivas. Em apenas alguns instantes, mais de 40.000 soldados de Jax, que estavam sitiando a cidade, recuaram a 1.000 metros das muralhas de defesa. A Cidade das Duas Bandeiras, que estava prestes a cair, estava temporariamente segura novamente. Uma vez que os soldados de Jax tentaram evitar o reforço de Zenith, os 6.000 cavaleiros de Zenith rapidamente romperam os 60.000 soldados de Jax enquanto eles eram liderados por aquele arqueiro superpoderoso. Eles penetravam facilmente através de camadas de formações de Jax que se estendiam por mais de 3.000 metros e chegaram ao portão da Cidade das Duas Bandeiras com um rastro de sangue atrás deles. Demorou menos de 10 minutos para os cavaleiros de Zenith passarem pelos inimigos, e eles mataram mais de 1.000 inimigos ao longo do caminho com apenas uma dúzia de baixas. Dentes de Lobo. Defender. Quando uma série de clarins altos soou, os cavaleiros se viraram em uníssono e colocaram uma formação defensiva. Quando eles olhavam para os soldados de Jax que estavam recuando, o portão atrás deles se abriu lentamente. Depois de ver isso, a figura arrogante na colina suspirou e disse: "Aquele arqueiro de Zenith certamente é poderoso. Seria ótimo se eu pudesse recrutá-lo e torná-lo um dos meus generais." Todos os comandantes de Jax ao lado dele não disseram nada. Eles sabiam que seu príncipe, que amava talentosos e gênios, estava nisso de novo. Você está sonhando." Frank Ribri finalmente soltou o ar que estava segurando depois de ver os cavaleiros de Zenith passando pelas formações de Jax facilmente. Quando ele ouviu o chefe de Jax dizer isso, ele riu alto. Estava cheio de zombaria. Apenas ser capaz de ver essa figura arrogante reconhecer aquilo fez o dia de Ribri. Ele sentiu como se pudesse morrer feliz agora. Aquela figura arrogante virou a cabeça e olhou para Ribri friamente. Se ele quisesse, ele poderia transformar Ribri em névoas de sangue com um único dedo. No entanto, ele acabou rindo com calma. "O que é tão engraçado? Você é apenas um perdedor e sua vida está na minha mão.
Eu tenho muitas maneiras de fazer você se arrepender de ter nascido. Olha. Seus companheiros até desistiram de você. Eles entraram na cidade e podem viver por mais alguns dias. Você, por outro lado, vai morrer se eu quiser que você morra. Morrer no campo de batalha é a honra de um soldado. Por que eu teria medo? Disse Ribri sem medo. Ah! Ótimo! Você é verdadeiramente um guerreiro. Mas se eu pendurar você em uma cruz na frente da cidade sob o sol brutal, seus companheiros virão para salvá-lo. Uma luz aterrorizante brilhou nos olhos desta figura arrogante quando ele disse isso. O rosto de Ribri mudou de cor. Ele sabia que seus inimigos iriam usá-lo como isca para atrair seus companheiros irmãos. Sua Alteza, olhe. Neste momento, um comandante de Jax, de repente, gritou quando apontou para a direção da cidade das duas bandeiras. Ribri olhou daquele jeito subconscientemente, e ficou chocado ao ver um homem atacando essa colina em sua montaria. Esse homem era aquele arqueiro invencível. Como se fosse uma resposta à pergunta que a figura arrogante fez, esse homem atacou 60.000 soldados de Jax por conta própria. Todo mundo sabia por que aquele arqueiro estava vindo para cá. Ele estava aqui para salvar este comandante de Zenith chamado Frank Ribri. Mas salvar alguém de 60.000 inimigos por conta própria. Esse cara é louco. Ribri ficou ansioso. Ele queria gritar e dizer a este poderoso arqueiro para não vir aqui e salvá-lo, arriscando a própria vida. Ribri sabia o quão poderoso este arrogante comandante de Jax era. Ele foi derrotado por esse homem que simplesmente lhe deu um soco uma vez. Então esse homem era pelo menos um guerreiro de 6 estrelas ou 7 estrelas. Além disso, havia centenas de comandantes poderosos e dezenas de milhares de soldados de elite ao seu lado. Era suicídio. Não havia chance de sucesso. Ribri sentiu-se extremamente culpado. Sabia que se sentiria ainda pior se um guerreiro tão poderoso de Zenith fosse morto por causa dele. No entanto, ele não podia gritar devido a seus ferimentos graves. Quando ele abriu a boca, ele imediatamente cuspiu uma boca cheia de sangue. Ele ficou ainda mais ansioso por causa disso, e ele cambaleou e quase caiu no chão. Vosh! 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 Flechas estavam sendo disparadas por este arqueiro, e tudo em seus caminhos foi destruído completamente. Escudos. Os comandantes da legião de arautos de Jax gritaram e mais de uma dúzia de enormes escudos de torre foram colocados na frente do arqueiro. Enquanto a velocidade desse arqueiro fosse diminuída, os soldados de Jax poderiam matá-lo usando a vantagem dos números. Vosh! A resposta para os escudos de torre era a mesma, flechas aterrorizantes. Bum! 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 Quando sons altos soaram, o imenso escudo de ferro de torre do meio, com mais de 3 metros de altura, explodiu. Foi uma cena aterrorizante. O escudo se partiu e numerosas lascas de ferro voaram de volta com velocidade. Os soldados de Jax que estavam atrás do escudo foram imediatamente machucados. As lascas de ferro perfuravam seus corpos e órgãos. Quando eles caíram no chão e choramingaram de dor, aquele arqueiro já saltou sobre eles com sua montaria negra como um raio. Deixe-me ver quanto tempo ele pode durar. A figura arrogante disse friamente. Envie meu pedido para a legião dos arautos. Cercuem e matem este arqueiro de Zenith. Ruídos de corneta soaram novamente. As formações do lado de Jax mudaram lentamente enquanto todos os soldados se moviam. Os soldados de Jax, que estavam nas duas extremidades da formação, avançaram e formaram um e muito mais soldados ficaram em frente à colina que era o centro de comando de Jax. Alguns magos lançaram feitiços de levitação em si mesmos e começaram a invocar elementos mágicos do ar. Flechas. Depois que um comandante gritou, sons de vibração de cordas soaram. Uma tonelada de flechas apareceu no ar como gafanhotos, e todos eles estavam mirando naquele homem e sua montaria. Todas essas flechas eram as caras flechas de penetração e eram disparadas por fortes arcos. Elas eram poderosas.
Podiam penetrar facilmente através de placas de ferro de meio centímetro de espessura e as chamas de energia guerreira dos guerreiros e 2 estrelas a 100 metros de distância. Elas eram usadas para matar as forças de elite que estavam totalmente blindadas na batalha, e elas também eram usadas para matar alguns poderosos guerreiros de nível estelar. Esta chuva de flechas era genuinamente aterrorizante. Muitos comandantes do lado de Jax acreditam que este poderoso arqueiro de Zenith seria gravemente ferido, pelo menos, se não fosse morto. Contudo, Tink. Parecia que esse arqueiro não se importava com essas flechas. Por alguma razão, ele guardou seu arco e sua aura também mudou um pouco. Essa pequena mudança teve enormes consequências. As aterrorizantes flechas de penetração que foram disparadas por fortes arcos pararam no ar quando estavam a 1 metro de distância dele. A velocidade desse arqueiro não diminuiu nem um pouco. Ele era tão rápido que deixou um rastro poeirento atrás dele, e o vento criado por ele soprou todas as flechas que estavam congeladas no ar no céu como palha. Depois disso, todas caíram levemente no chão. Aquele homem e sua montaria atacaram a legião de Jax. Muito rápido. Antes que os soldados de Jax pudessem mudar suas formações e lidar com ele, ele já havia passado por eles. Os soldados de Jax correram para ele como inundação e queriam detê-lo, mas a enorme diferença de poder não podia ser igualada por números e espíritos destemidos. Todos os soldados que o atacaram foram repelidos ainda mais rápido, e aquele arqueiro nas costas do animal negro socou e transformou muitos soldados de Jax em névoas de sangue. Quando o arqueiro atacou, a fera negra não diminuiu a velocidade. Ela correu pelos soldados de Jax, e o vento criado por ela até levou alguns soldados para o céu. O homem e sua montaria facilmente penetraram através da legião de arautos em menos de 5 segundos.